60 mais, a gente é necessário, precisa ou é natural que a gente está mudando os hábitos alimentares? Não, na verdade é natural que a gente comece a reduzir o que se come, né, a partir dos 60 anos. E a gente tem vários fatores associados, então desde a redução de produção de enzimas digestivas, então o que é muito comum, né, por exemplo, o idoso sempre se queixar de que está sempre muito cheio, né, então, não consigo comer proteína. Então, a digestão fica mais difícil, A digestão fica mais difícil, né, a própria absorção também dos nutrientes acaba sendo diferente, então às vezes a gente tem as deficiências nutricionais muito por conta disso, a gente tem as alterações sensoriais também, né, então a gente come com os olhos, não tem como, a gente vê uma comida bonita e é ali que já começa, né, o ato de se alimentar. Então, ao passar dos anos, a gente vai perdendo um pouco do olfato e do paladar. Então, isso influencia muito até na questão do que vai se escolher, né, para se alimentar. Então, eles acabam indo mais para os produtos que têm mais açúcar, que têm mais sal, que têm sabores mais pronunciados, né? E a gente sabe que boa parte dessa população tem a diabetes ou uma resistência à insulina, a pressão alta, que são justamente as comorbidades que a gente tem que reduzir esse consumo, né? Então, a gente acaba tendo um problema considerável aí, né? É aquela feijoada maravilhosa, já não cai mais tão bem. Exatamente, não cai mais tão bem, aquela passa rabada mal. já não vai tão bem, né? Exatamente. Agora, em compensação, o que não pode deixar de faltar no prato de uma pessoa 60 mais? Olha, sem dúvida, eu acho que eu priorizaria a proteína, né? E quando a gente fala de proteína, não é só a carne, né? Não é só proteína animal. Aqui a gente tem, inclusive, até exemplos de pessoas vegetarianas, a gente estava conversando sobre isso, né? Que é muito possível a gente ter uma refeição completa. Carlos é vegetariano. Carlinhos é vegetariano? Há quanto tempo você é? 14 anos. Nossa, já é um tempo, né? Mas tem que comer proteína, hein, garoto? Mas eu como, tava falando com a doutora, ela provou, né? Exatamente. Qual a proteína para quem é vegetariano? Geralmente, para quem é vegetariano, a gente tem as leguminosas de maneira geral, né? Então, os feijões, a lentilha, grão de bico, soja, ervilha. E a gente tem também os fermentados de soja, como o tofu, é muito rico também. E para quem é vegetariano e ainda come leite e os ovos, a gente tem essas duas opções também de proteína. Só que a grande questão de um idoso vegetariano é o volume, que a gente precisa da porção daquilo, né, para a gente ter a quantidade de proteína. Então, acaba sendo um pouco mais difícil dele ter naquele prato, né? Se a gente for colocar uma quantidade de um bife do tamanho da palma da mão para uma quantidade de, por exemplo, de lentilha no prato, é um prato cheio de lentilha. Isso é interessante. Carlos, é bom saber, exatamente. E aí tem a questão também que a gente tem as leguminosas que elas podem fermentar mais no intestino, então a gente tem que deixá-la de molho antes, e aí piora a distensão abdominal desse idoso. Então, é muito possível a gente ter uma refeição rica em proteína sendo vegetariano, mas a gente tem que tomar esses cuidados para que esteja sendo consumido a quantidade correta, né? E o cálcio, Giovana? O cálcio é importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Eu elencaria dessa forma. Então, a proteína, o cálcio vem em segundo lugar, com certeza, e a vitamina D, né? Sim. Que tanto a proteína quanto o cálcio e também a vitamina D, junto com o magnésio e vitamina K, são importantes para a saúde óssea. Então, o cálcio, como ele funciona na estrutura, né? Ele faz parte da estrutura, a gente tem que comer cálcio a vida inteira. Então, não é aquela coisa de, vou comer só por um período e depois eu não preciso mais comer, então, fala, né? Giovana, o que é pra gente... Pois é, eu estava ouvindo ela falando que tirou a lactose. Eu falei, qual será que é a fonte de cálcio dela na alimentação? Me conta, qual é a sua fonte de cálcio na alimentação? Pois é, eu queria Você está me devolvendo. Nada. Não, você não come nem o queijo, nem nada. Eu não como queijo, eu como manteiga de castanha, de castanha de caju. Agora eu tô comendo uma manteiga de palma. Você está quase lá. As nuts que a gente chama, né, que são as castanhas, então castanha do Pará, castanha do caju. Como muitas nozes. Excelente. O gergelim é riquíssimo em cálcio, né? E também a boa notícia. Excelente, tá? Então, por exemplo, até pra gente conseguir, nas sementes, eu acho que elas são as melhores, porque a gente tem tanto cálcio quanto magnésio. Então, é um combo perfeito para a saúde óssea. Semente de abóbora, semente de girassol. Eu adoro esse mix para salada. A gente mistura um pouquinho de girassol e abóbora e põe na salada. Gente, é uma delícia. Eu também acho que é uma delícia. Nós vamos cair também na real, Giovana. Porque no Brasil, tudo que você está descrevendo é proibitivo o custo. É caro. Então, seu Joaquim, olha, presta atenção, muito brócolis, tá? Mas, doutor, se eu for comer brócolis na primeira semana do mês, não vai ter dinheiro para açúcar e farinha na última.
Então, numa população com a desigualdade que a gente está, Essa é uma questão. o problema não é a qualidade, o problema é que o pessoal está subnutrido. Eu tenho um amigo, e olha, que é em Genebra. Ele é um geriatra e visita as casas lá na comunidade. A primeira coisa que ele faz, Cissa, ele abre a geladeira, ele pede licença para ver o que tem lá dentro. E ele faz o diagnóstico de subnutrição na velhice através do que tem dentro daquela geladeira. Sim. Isso na Suíça. Agora imagina aqui no Brasil, que o poder de compra, que aquela pensãozinha, que muitas vezes é a pensão que sustenta o A família neto, toda. a família toda. Exatamente. Na pandemia a gente viu isso. Sem comprar Cada os vez que medicamentos. morria uma pessoa idosa, a família entrava na miséria. Exatamente. Porque a única fonte de renda regular das famílias mais pobres é a pensãozinha, né, que não é valorizada, que velho só dá trabalho, que só tem custo. Só dá gasto, Então, né? o que eu fico assustado é como que a gente pode manter dentro dessa desigualdade imensa que está acentuando É uma questão mesmo, de com pessoas certeza. idosas Sem dúvida. e pensando naquele dobrar do número de idosos, da proporção, daqui até 2050. 50. Aí Ó o pessoal nós. fala assim, 2050 Ó tá nós muito aqui. longe. Agora eu quero saber da Giovana mais uma coisa. A vitamina D, que eu acho fundamental, eu tomo vitamina como suplemento. A vitamina D. Onde é que a gente encontra ela nos alimentos? A gente costuma encontrar mais os alimentos que são de fonte animal, né? Então a gente encontra muito nos ovos, ali na gema do ovo, nos laticínios, a gente tem Os bastante veganos, também. então, não... Por isso que a gente sempre procura suplementar, né? A vitamina B12, vitamina D nos veganos. E no Justamente sol. Mas por o isso. sol, Além no do sol, né? sol, Tá né? o Que a sol. gente precisa. É verdade que a gente tem que pegar, ficar no sol com o braço aberto. Catarina, não inventa, a Catarina. boca aberta. Não inventa, pra entrar Catarina. sol. Tem que estar com a boca aberta? Com a boca aberta? Olha só. Quanto tempo de boca aberta? Agora fiquei na dúvida. Se usar desodorante, pode abrir o braço, se você quiser. O sol ele é importantíssimo, né, pra gente sintetizar a vitamina D. Então, lógico, né, o sol para todo mundo a gente tem que indicar. Não tem como. Quantas horas por dia, mais ou menos? Assim, Kalash, me ajuda nessa. Olha, depende, porque se você mora num país tropical, como a gente tem, e vai ficar exposto mais do que 15 minutos quando está no pico do sol, você depois vai tratar do câncer de pele. Exato. É, verdade. Então tem que ser tudo com muita Cedinho, de moderação. manhã cedo é melhor, Antes né? das 10. Antes das 10, no final exatamente. da tarde. Aí fiquei com uma E dúvida mesmo também. assim, você tem que ver, porque se você tiver pele muito clara, eu tenho sorte porque eu tenho melanina aqui, importada diretamente do Líbano. Então somos Isso dois. me protege. Agora, se você for do tipo cor mais aí, ó. clarinho, aqui, Essa ó, do cor meu lado, aqui. essa vai ter que sair da praia antes de mim. Mas É, o protetor, protetor solar, né? o protetor impede a absorção da vitamina D, porque tem essas curiosidades, né? Ele diminui, mas não impede. Mas não impede, exatamente. Né? Ah, que bom até saber, porque eu para achava idosos que- que ficam mais dentro de casa, né? Que são acamados ou que são restritos, né, ao leito, a gente sempre pede para colocar ali a cama ou a cadeira Perto da aonde janela, né? Exatamente, na janela onde bata sol, porque não tem como descer com eles muitas das vezes, né? Então fica ali na janela esses 15, 20 minutinhos e a gente já Tá. consegue melhorar. Então, agora eu quero que você me diga assim, você é um exercício de imaginação assim. Eu quero agora um prato bonito de ver e gostoso de comer. Ela é taurina. Eu sou ela vai te taurina. dar, ela Eu sou vai te taurina. dar. Eu estava brincando com eles, eu falei que os meus pacientes, eu sempre falo, olha, você não vai comer comida ruim, porque eu sou taurina, eu não consigo passar uma comida ruim para os meus Ah, que pacientes. maravilha. Então eles nunca vão comer um negócio e falar, nossa, que sem graça, que sabe, não tem gosto de Aham. nada. Então a gente pode trabalhar Vamos ver um dessa pratinho forma. aí, vamos lá. Vamos ver um pratinho bonito. Primeiro, a gente tem que pensar que a gente tem que dividir o prato em 4 partes, né? Imagina aí comigo, né? Dividimos ali o prato em 4 partes. Aqui desse ladinho, a gente colocar, por exemplo, você pensou em algo diferente, né? Um arroz 7 grãos, né? Que a gente tem várias ali. A gente pode ter as sementes que a gente comentou que são ricas em cálcio, são ricas em fibra, além da proteína também. Então, a gente coloca ali esse arroz com grãos. Aí a gente coloca um feijão em cima, né? Coloca um feijãozinho. Aqui na proteína, se for vegetariano, a gente aumenta essa quantidade de feijão, ou Tá. pode ser alguma outra leguminosa, pode ser o tofu. Se formos nós que
comemos carne, então a gente coloca uma porção de carne. Giovana, mas quanto seria essa porção de carne? Que é uma dúvida muito comum, né? Em termos práticos, se a gente pensar que carne vermelha seria mais ou menos a palma da mão, se fosse um frango metade e se fosse um peixe Inteira, a não. mão inteira. A sua mãozinha, Não, né? cada um com a sua mão. Imagina, Cada um com a olha sua minha mão e mão. a sua. Tá bom. Não tem como. Mas a minha eu não vou ter comer nada, minha mão é mínima. Pois é, Eu é estou com triste. prejuízo já. Meu peixe vai ser uma sardinha, pelo amor de Deus. Uma tristeza esse filé de peixe, né? É triste, Uma manjubinha. Mas isso mas a gente orientar, assim, para ter uma noção. Quanto seria? Mais ou menos isso. Não fique triste, tá? Tá, Mas seria tá. mais ou menos isso. Ok. Do outro lado, a outra metade do prato tem que ser verduras e os legumes. Sim. Então, quanto mais colorido, melhor. Porque a gente tem que lembrar que cada alimento tem uma cor, não é à toa, né? Cada cor está relacionada a um tipo de nutriente. Então, se a gente come sempre tudo verde, a gente vai ter sempre o mesmo nutriente. Se a gente come só cenoura e abóbora, vai ser sempre o mesmo nutriente. A gente tem que variar, porque o corpo precisa de todos os nutrientes, né? Não só um ou O outro. verde, qual é o nutriente que tem no verde? Ali a gente tem muito ácido fólico e vitamina K. Eu então, adoro e um tem brócolis, cálcio espinafre, também. adoro. Cálcio também tem. Mas a gente deixa, por exemplo, não tem vitamina A, que a gente encontra mais Na nos alaranjados. cenoura. Exatamente. E abóbora. Abóbora, que é uma delícia, Adoro. né? Mas, Giovana, a gente pode, assim, num dia, por exemplo, comer espinafre e cenoura. Sem dúvida. Aí o outro, você come o brócolis Sem com, dúvida. Com abóbora. com abóbora. Exato. O quanto mais A batata variado, entra melhor. Beterraba. onde? Beterraba. Beterraba. A batata entra ali, em termos de substituição, no lugar do arroz. Arroz. Então, Tá. É tanto carboidrato, é carboidrato. Então, tanto a batata quanto a aipim, como como vocês chamam aqui? Mandioca, batata baroa. A batata inhame. baroa cará, né? Tanto uma polenta também. Isso é carboidrato. Então, entra ali naquele No lugar do cantinho, arroz. No lugar Mas do os arroz. legumes e verduras é à vontade? Porque tem muita essa À dúvida, eu posso vontade, comer? à vontade. Para a gente chegar em 100 calorias de vegetais, a gente tem que comer muita coisa. O Então, único assim, problema é o agrotóxico, né? Que existe. o problema é o agrotóxico, de fato, né? E aí entra no que o Kalash isso- estava comentando também, que a gente tem que pensar que o envelhecimento é para todos, né? Ele não... o que a gente vê é que quem envelhece bem é quem tem mais acesso aos recursos, né? Isso é algo muito triste. É. Então, pensando, né, na população toda, a gente pensa, né, que os que têm acesso a esses legumes e etc., são os que têm maior teor de agrotóxico na maioria das vezes, né? Então, a gente sempre tenta estimular a plantação de punks, né? Que são aquelas plantas alimentares não convencionais. Não convencionais, Exato. Tem o peixinho, a gente tem ora pronobis, que a gente consegue criar ali igual Fazer uma água horta em mesmo. casa, Exato, fazer em exatamente. casa, porque pelo menos a gente consegue garantir alguma coisa. Você não depende de descer para comprar ou, de fato, ter o dinheiro para comprar. Sim, sim. Né? Então, se desse para resumir, né, Giovana? Quanto mais cor no seu prato, melhor. Isso Exato, aí, Kalash, perfeito. E forma sair prato mais daquela colorido, coisa que o brasileiro gosta, que é a dieta branca. Dieta branca. Muita farinha, muita cachaça, muito açúcar, muito sal. E aí você estraga tudo. Aí Olha, você se tá for a botando as farinha coisas. um pouquinho em cima disso tudo que a gente conversou, Não, eu tô não falando tem antes, problema. que era E muita aí batata, muito é arroz, complicado. muita Macarrão, farinha, muito né? açúcar, dieta branca. Exatamente. E fritura. É. Isso que o brasileiro gosta. Ah, eu adoro. Isso que o brasileiro come. Não vou Mas mentir. Gente, é gostoso, a gente Eu não tem como adoro. negar. Mas você tem que se Mas eu cuidar, estou você tá focado porque eu quero consciente. ter uma longevidade. Exatamente. É porque isso para a velhice, enfim, para a gente ficar mais velho, naturalmente tem que ser de antes. Eu sempre falo, eu Tem que vir de antes. hoje eu tenho 31 Prevenção. anos, né? Eu falo que eu construo minha longevidade hoje. De hoje, Não é exatamente. hoje, não é quando eu chego com 60 anos que eu vou me preocupar. Peraí, o que eu tenho que comer para ter um envelhecimento Isso tem que- saudável? Não é só comida, hoje. Giovana, é tudo. É tudo. Porque quer chegar bem aos 100? Comece já. É E quanto mais lógico, cedo, melhor, exatamente. nunca é tarde demais. É. Porque também aquele que não começou ainda a fazer uma dieta legal, ou que não venceu o sedentarismo e tem 65 e fala assim, não, eu sempre fumei, eu sempre bebi muito, Gente, eu nunca sempre é fui tarde. preguiçoso. Começa, pelo menos Começa, aquele exatamente, enfisema nunca não é vai tarde. progredir. Exatamente, Kalash. Eu tenho- Quanto mais tenho- cedo, ó, Melhor. nunca é tarde Sempre demais. tem tempo, gente, por Sempre, favor. sempre Agora, eu queria tem. saber assim, o que a gente pode se alimentar bem para evitar a osteoporose, que é cálcio, né? Certo, para osteoporose, né? A gente precisa muito do cálcio, então magnésio, que eu também Magnésio. comentei, né? Que todos eles participam ali da fonte, né? Da matriz do óssea, né? Então não é só o cálcio, a gente precisa desses outros minerais também. Então magnésio e tem também a vitamina K, né? A gente precisa de todo mundo ali junto
para ter uma boa formação óssea. Agora, por exemplo, eu não sei se vocês aqui, mas assim, eu tomo um suplemento, sabe? Aquele suplemento tem agora eu achei que é 50 a mais. Estou tomando 50, meu Deus do céu. Chegou essa fase. Chegou essa fase, que é um complexo só para mulheres, assim, 50 a mais. Mas, de repente, eu vou estar com, se Deus quiser, 70, 80 anos aí um dia, e aí eu posso continuar tomando livremente esse suplemento. Eu acho que tem que ter um acompanhamento médico, né? Exato. A gente tem que tomar muito cuidado com esses suplementos, suplementação, assim. principalmente esses que são de A a Z, porque cada pessoa, além de ter a sua necessidade, a gente tem que pensar que boa parte dos idosos tomam medicamentos, né? E a gente tem interação entre esses medicamentos e o Pois nutriente, é. então de atrapalhar a absorção ou de potencializar o efeito de algum medicamento. Então não é legal a gente, e isso acontece, infelizmente acontece muito, os idosos estão muito conectados, né? O paciente chega para mim no consultório com uma lista. Eu vi no Instagram tal pessoa falando isso, que toma isso, e eu tô tomando. Aí você vai ver um paciente que toma um medicamento que tem uma interação total com aquilo. Você fala, misericórdia, meu Deus do céu. Aí você conversa, explica e aí consegue tirar. Então a gente precisa sempre, né, Eu já estou individualizar. vendo uma fila de pessoas da sua idade indo, porque a Cissa toma muito. Exato. Amanhã vai estar cheio. Não, a não Cissa tomo muito, toma, não. Eu quero tomo saber. suplementos normal, pouquinhos. De A a Z. Magnésio, zinco, de Não, A eu a tomo Z. colágeno. Mas excesso de vitamina também faz mal? Com certeza. Com certeza. Pois é. Uma coisa... Por exemplo, a Exatamente. vitamina A é altamente tóxica. Se Ela é você vai hepatotóxica, acima né? de determinado nível. Mas o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, esse não tem limite. Porque o que você não absorve é jogado fora. E adivinha de Tem a onde vem o cenoura, né? beta-caroteno? É o Dos caroteno. alimentos. Da cenoura. É abóbora, Exato. é cenoura. Vem dos alimentos. E Esse sabe não vai qual te é fazer a mal. maior fonte? É o óleo de dendê. Exatamente. Nada. Aquilo ali é beta-caroteno. É puro Eu fiz um beta-caroteno. estudo lá muito tempo atrás, Eu não quando gosto eu de ainda dendê. trabalhava em Oxford, que era sobre a possibilidade de ter o caroteno do óleo de dendê. Porque você pode consumir, é barato, você gosta ou não gosta, está associado aos pratos típicos. Então é muito fácil você Sim, fazer mais fácil, exatamente. um inquérito para saber quanto que você come e quanto que não come. Claro. E eu fiquei feliz, porque eu falei assim, eu vou ganhar fama, eu era novinho naquela época, eu vou ganhar muita fama internacional, porque eu vou descobrir que hora de dendê, imagina, os baianos vão me coroar. Não deu nada, Cissa, nem para bem, nem para mal. Não aumentava o risco de câncer, nem diminuía o câncer. Mas é a fonte mais poderosa De caroteno, de beta-caroteno. que é o precursor Sim, da sim. vitamina. Agora tem uma outra coisa. Quer falar, Vânia, por Não, favor? é que os óleos vegetais fazem muito mal, não é? Óleo de Depende girassol, muito. soja, cana. É porque os óleos vegetais, de maneira geral, eles são ricos em ômega 6. E o ômega 6 a gente já tem, a gente já consome em excesso por conta da nossa dieta ocidental, que é cheia de ômega 6 mesmo, né? Então o que acontece é que a gente pode aumentar um pouco mais, a gente desbalanceia, que a gente tem que ter um balanço, né, entre ômega 6 e ômega 3, e a gente come pouquíssima fonte de ômega 3 atualmente. Então a gente acaba, essa balança que era para estar assim, fica mais assim de ômega 6. Não é que ele seja vilão de forma alguma, né? Mas a questão é toda essa do desbalanço do ômega 6 com o ômega 3, né? Qual é o óleo que você indica que seja melhor pra gente? O azeite. O azeite, aí entra no que Kalash começou falando, né? Tá barato Pois demais é. o azeite. Azeite caro pra caramba. O que eu mais gosto de óleos vegetais, eu costumo indicar o girassol, que tem o melhor custo-benefício, ele tem um perfil de E o de gorduras coco? boas. Eu uso de Óleo de coco, ele é rico em gorduras saturadas, né? Que aí a gente sabe que para quem tem um risco cardiovascular acaba aumentando, né? Por mais que seja uma Olha, é bom gordura, saber seja isso. natural, É. né? Ele é rico em gordura As saturada, pessoas estão né? comendo muito. Exato, eu recebo muito. paciente Também que a usa quantidade, banha de né, porco. Giovana? Porque esse Exato. besunto, Nossa, mas as É porque pessoas tem comem gente muito. que usa óleo de coco para absolutamente tudo. E aí usa a banha de porco porque acha que é agora veio a saudável. banha de Não, porco a banha de porco também. agora, Mas pode, agora, banha de voltou, gente, voltou família adora banha demais. de Não, e a banha que vende no mercado não é aquela banha que o cara deixa tem lá na feijãozinho, fazenda né? dele. É outra banha. Isso que acontece da banha é exatamente isso, né? Porque as pessoas remetem à banha de anos e anos não é. atrás. Atualmente, a gente tem esses animais criados e ali todo mundo em confinamento, né? Então, eles são alimentados
alimentados por ração, não é pastagem. Então, aquela gordura é altamente inflamatória, né? Além de ser uma fonte só de gordura saturada. E aí eles pioram, porque normalmente idosos têm algumas comorbidades, né? Eles acabam piorando isso porque viu que, mas é melhor, é mais saudável a banha de porco. Aí vai comprar aquela desse tamanho no mercado. Ô, Ju, e quem puder comprar aquela air fryer, aquele aparelho, isso é legal, porque você cozinha sem óleo nenhum, você faz seus alimentos todos, os nutrientes ficam ali na air fryer? Fica. Na air fryer não, ficam em você. A air fryer não tira os nutrientes. Não tira. Uma coisa Você que é fica legal da... lambendo a air fryer. Raspando a air fryer. Não, graças a Deus não. Então, uma coisa que é legal a gente entender é que aonde a gente vai mais perder nutriente é justamente quando a gente cozinha esses alimentos, né? Então, uma técnica como essa da air fryer, a gente consegue, além de manter ali os nutrientes, a gente mantém o sabor também do alimento. Isso vale também para os legumes assados, né? Para eles no vapor também. Então, sim, pode fazer, ela mantém. E é anos-luz melhor do que a gente fazer frita, né? Ou Que usar bom, manteiga. porque eu estou usando direto. Pode usar, pode Tá. usar. Agora, a questão da hidratação, porque eu fico percebendo assim, que pessoas mais idosas, eu acompanhei minha mãe, meu pai, assim, esquece meio de beber água. Você tem que estar oferecendo. Exatamente. É que nem criança também, né? Criança. Com licença. Com licença. Eu também. Idosos Eu também. se hidratem. Aqui, idosos que se hidratam. Exatamente. Tem que ficar lembrando Porque tem que o estar tempo bastante inteiro. atento à hidratação do idoso, né? O tempo inteiro. Para idosos, né, o que acontece? Por conta do próprio envelhecimento, a gente tem uma alteração ali no campo onde a gente recebe os sinais de sede, né? Então, ele não sente mesmo, de fato, né? E o idoso acaba desidratando muito rápido. Assim, o pessoal fala, mas desidrata mais quando está quente. Não só. Em tempo seco, o que acontece é como o idoso tem a pele muito fina, a perda de água para o meio é muito grande. Sim. Então, vai desidratando e não repõe. E a gente tem muito caso de desidratação de paciente idoso que precisa ser internado por desidratação porque não toma água. Não toma Esquece. água, Mas tem a exatamente. questão da qualidade da água também, não? Esse debate não existe? Não, Ou não. qualquer não. água? Não, assim, uma água que seja filtrada, né? Suco, qualquer coisa, mas tem que tomar líquido, Exato, né? tem que tomar. E aí entra a questão, né? Mas, eu não gosto de tomar água, não tem gosto de nada. O que eu posso fazer, né? Então, a gente tem as frutas que tem mais água, por exemplo, melancia, melão, laranja, caju também tem bastante, que a gente está na época agora de caju, né? Adoro. Aquele bastante sumo que ele tem. Então, a gente tem essas frutas que são ricas em água. A gente tem chá que a gente pode também Sim, tomar, ótimo, eles geladinhos, né, atualmente. Tem água saborizada. Tem Então, uma taça de vinho que tem resveratrol. que é maravilhoso. Resveratrol, gente. Vou defender o meu aqui, pelo Giovana, amor de assim, uma dúvida. Essa coisa de comer fruta à noite não é legal? Não tem nenhum problema, na verdade. Diz que faz não sei o que do diabetes, da insulina, não sei o quê. Não. Para paciente que tem diabetes, na verdade, a gente sempre precisa que a última refeição ela seja rica em fibra e proteína. A fruta vai ter a fibra, excelente, vai ter os nutrientes. É só associar uma proteína que fica tudo bem. Não tem problema nenhum comer a E, fruta. Giovana, quem prefere trocar um jantar por um lanchinho, assim? Pode? Uma pessoa Extremamente 60 mais? comum um idoso, né? Adora um lanchinho, né? Só que aí, quando você me fala o lanchinho, qual é o lanchinho que vem na sua Um cabeça? hambúrguer. Não, Jota. Errei. Eu tô aqui Não, fazendo uma hoje o torradinha, advogado. assim, com uma ricota. Ah, claro, isso que eu pensei. Um ovo mexido. O lanchinho que você faria seria esse. Tá, uma torradinha. Uma sopinha. O que você colocaria na sua sopa? Legumes. O que mais? Inhame. Inhame? Pois é, inhame. Tá. Só, não coloca proteína da noite ou não? Deveria colocar? Precisa colocar a Um proteína. franguinho assim, desfiadinho? Franguinho Ovo mexido é desfiado, incrível à noite, Um né? ovo mexido. mexido à o- noite. Você sabe, eu estava falando com ela uma coisa muito séria, que é importante a gente falar aqui, a quantidade de alimento que é desperdiçado no Brasil. Sim, Com isso certeza. aí Exato. Né? É Se triste. você olhar o final de uma feira, o que está no chão de tomate, de coisa assim, e como o doutor falou, nosso célebre, as coisas são muito caras. Então, eu como um vegetariano não rico, quero dar uma dica aqui. Posso? Por Com favor, certeza. Feijão. Varia muito o preço do feijão. Então, eu compro aquele que está mais assim. Com Eu melhor como preço. muito feijão. Eu também, todo baldes de dia. feijão, adoro feijão. Adoro. Deixe de molho na véspera com o limão espremido, porque tira todo o gás do feijão. Daí você vai fazer o feijão na panela de pressão, você cozinha o feijão na água, você coloca ali uma coisa que não é tão cara. Eu boto um pouquinho de batata doce,
e pedaços de abóbora. Que maravilha. E sabe Não o que fica eu tão ponho? caro. Um pedacinho E de fica muito gengibre. nutritivo. Que aí tira mais ainda Gente, adorei a isso. fermentação dele. Colocar Arrasou, folha de quase louro. louro e isso aí. Você coloca isso. Arrasou. Excelente. Porque cada legume, cada tubérculo tem um ponto, né, de Exato. cozimento. Então, se você for colocar uma abobrinha, ela vai virar um caldo de Vai abobrinha virar, com é. feijão. Daí você dá aquela... Exato, Abre um é pouquinho uma a panela boa. de E a gente feijão. tem a proteína do feijão ali, né? Mas a gente pensando num lanche, né? Por exemplo, esse que você comentou que faria. Eu avaliaria como um lanche não muito nutritivo para você. Tá. Não, a gente já vai fazendo as alterações agora. E o dele, não tem ó? problema. Mas aí uma Não, sopa o dele tá bem de feijão. Mas assim, eu posso tomar uma sopa, vamos lá, uma sopa de legumes Com franguinho, proteína. com proteína, uma torradinha e uma Pode, uma o seu ricotinha, carboidrato assim. pode ser tanto, né, a torradinha que você pode comer junto com a sopa, quanto uma batata, algum tipo de tubérculo ali, Tá. né? Os legumes, a gente sempre é legal pensar em 2, 3 legumes ali na tua sopa, sopa. e a proteína, maravilha. Fui, partiu Perfeito. Cicinha. Isso. Partiu. E lembrando que a carne vermelha, a digestão é muito mais demorada, É, né? Então é, colocar um de noite eu não franguinho, como carne tá vermelha. ótimo. Cissa, antes de terminar isso, porque tem um detalhe que é importante sobre hidratação. Realmente o idoso, ele não sente sede, e aí ele ainda fica dominado pela seguinte ideia: à noite eu não vou tomar líquido, porque por causa tem da que urina. acordar para fazer Para xixi. fazer xixi. Exatamente. Exatamente. Isso é importante porque ele não se hidratando à noite, o sangue dele, vamos simplificar, pode ficar mais espesso. E os acidentes cerebrovasculares, os derrames, se Exatamente, dão em perfeito. geral de manhã, porque o seu sangue ficou espesso e não consegue circular. Perfeito. Importante, Isso Galacho, é muito importante. Para não esquecer de tomar água, não é só De noite, durante o Então, dia. por exemplo, Porque o idoso fala, depois das 6 não bebo mais e não nada toma para não ter mesmo, que não toma acordar. Ai, gente, mas tem que tomar, por favor. eu nem ai. falo até porque de noite me dá muita sede. E Ah, eu mas tem bebo muitos que água. param de Tem que tomar beber água. porque, não quero Mas levantar isso que o pra Galacho fazer falou é xixi. importante. Gente, Sim. por favor, toma água. Nem que faça um xixizinho ali, mas toma água, porque importante. ter um acidente cardiovascular é muito pior do que com trocar um certeza. lençol. Vamos lá, gente. Agora, antes do intervalo, a gente vai conferir um recadinho que a atriz e cantora Maiana Neiva deixou pra gente, convidando para o show que ela vai fazer amanhã aqui no Rio de Janeiro. Roda, por favor. Oi, galera do Sem Censura, eu sou a Maiana Neiva, sou fã desse programa, de gente sempre muito inteligente. Quero fazer um convite especial para todos vocês virem no show de estreia do meu disco, primeiro e único show do ano no Rio de Janeiro, de estreia do meu disco Tá Tudo Aqui Dentro, que vai acontecer essa quinta-feira, às 9 da noite, no Manouche. Vai ter banda completa, vai ter muita poesia, muita energia, música para se emocionar, música para dançar. Vai ser uma noite cheia de arte e de emoção. Simbora com a gente. Quinta-feira, às 9 da noite, quinta-feira, dia 31 de outubro, às 9 da noite, no Manouche. Amanhã, gente. Eu quero você aqui, Maiana, aqui no Sem Censura. Eu quero te ver aqui na nossa bancada. Agora, intervalo rapidinho na volta. O papo é com a Jane Duboc e o Carlos Navas. Sai daí não, que a gente volta rapidinho. Beijo. Mua.